Então, dar as boas-vindas aos alunos do curso de Extensão Rural Aplicada à Agricultura. Mais um encontro da gente na segunda-feira. Hoje, 13/10/2025, nós estamos começando o encontro às 20 horas e 36 minutos, né? 8 horas da noite, né? 20 horas aqui no nosso relógio. Então, nossa saudação, esperando que todo mundo esteja bem, que todos estejam em paz, que todos estejam aí motivados a seguir a jornada do estudo. O nosso tema hoje é um pouco, mais uma vez, despertando o senso crítico sobre a questão das políticas públicas, voltado especialmente em apoio à extensão rural e, por que não dizer, né, especificamente para a agricultura familiar. Então, hoje a gente vai trazer algumas informações para vocês, algumas questões conceituais, alguns dados, né, para que todo mundo tenha uma visão, né, melhor sobre a importância, né, das políticas públicas para que a extensão rural, para que a agricultura familiar, né, possa se desenvolver, possa encontrar o devido apoio, tá certo? Então, todas as conquistas, né, que vêm nos últimos anos da agricultura familiar é fruto de um despertamento, né, de um apoio, principalmente de crédito, né, porque os recursos passaram a chegar depois de 2002, mas outros programas, outras políticas de apoio também à atividade agropecuária no país, desenvolvida pela agricultura familiar. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, é o conceito, é o horizonte que a gente está trabalhando aqui. Nós temos trabalhado o conceito de extensão rural e as mudanças do conceito que ocorreram ao longo desses anos. Nós falamos e temos comentado sempre o impacto da modernização da agricultura na extensão rural brasileira. Nós saímos de uma extensão, né, assistencialista para uma extensão tecnicista, graças, né, entre aspas, à política de modernização da agricultura que foi implantada a partir da década de 60. O que é a modernização da agricultura? É a atividade agropecuária, né, estimulada, né, em muitas dimensões pelo uso de equipamentos, de máquinas, de sementes melhoradas, de agrotóxicos, né, produtos químicos, de fertilizantes. Então, a chamada, na literatura, Revolução Verde, que alcançou o mundo todo, também chegou no Brasil e trouxe benefícios e trouxe também, né, críticas e prejuízos, né? Não é uma questão de ficar apenas olhando de forma positiva, nem também olhando de forma negativa. Nós, graças ao programa de modernização, nós tivemos um avanço, né, na atividade agropecuária, na organização da atividade no país, né, no estímulo à pesquisa, no estímulo à extensão, mas sempre lembrando que esse modelo foi operacionalizado de forma desigual. Então, terminou beneficiando o setor do agronegócio e os pequenos produtores ficaram aí, né, durante muito tempo, à margem desse processo. Então, até que na década de 80, né, sai o regime militar, entra o governo civil, os movimentos sociais ganham importância, e então a discussão no mundo todo sobre meio ambiente e sobre pobreza terminou levando os governos, né, inclusive o governo brasileiro, a ver de outra forma a agricultura, o pequeno produtor rural, né, que depois, numa lei também estabelecida, né, pelo governo federal, vai enquadrar todos os pequenos produtores, né, apesar de toda a diversidade, na chamada agricultura familiar, e a partir daí a extensão vai colocar também, né, vai ter uma importância muito grande no processo, né, de apoio, de crescimento e de desenvolvimento da produção agropecuária desse segmento. Então, nós temos depois, já discutimos aqui, essas fases, né, os modelos que acompanharam essas fases, e hoje a gente vai entrar no campo, né, da política pública, porque o Estado tem um papel, né, a ideia de que o mercado sozinho
vai regulamentar a atividade econômica. Não é uma ideia coerente, não é uma ideia que se concretiza na prática. Em todos os lugares do mundo, a agricultura, a agropecuária, ela tem influência e tem apoio dos governos, das políticas públicas, de forma diferenciada, mas o governo sempre está presente. Então, essa ideia que vem de que o mercado sozinho organiza, e distribui a riqueza, não é, na prática, observado em nenhum lugar do mundo. Então, nós temos também no Brasil toda uma história de construção de política pública que apoia as atividades agropecuárias, e a gente tem acompanhado algumas mudanças, e nesse campo da extensão também é experimentado algumas mudanças. Tá certo? Então, a primeira coisa para a gente, se alguém perguntar o que são políticas públicas, então aqui, pelo menos, não vou me deter no conceito, mas pelo menos vocês já receberam esses slides, tá certo? Já estão de posse aí, em posse de vocês, já publiquei lá no nosso grupo do e-mail, tá certo? Do WhatsApp, já publiquei lá no grupo da universidade, do sistema da universidade. Então, é só para lembrar aqui que nós podemos ver políticas públicas como um conjunto de programas, de ações e de atividades desenvolvidas pelo Estado, direto ou indiretamente. Tá bom? Então, a participação dos atores públicos ou privados na atividade econômica, ela sofre influência, de alguma maneira, desses programas, dessas ações que são desenvolvidas, que são orientadas pelo Estado, pelo setor público. Então, não tem como a gente pensar nenhuma atividade econômica puramente privada e sem apoio dos entes públicos, dos governos. Sempre tem uma relação direta ou indireta de influência das políticas públicas nas atividades econômicas e especialmente nas atividades agropecuárias. Então, no Brasil não é diferente, e a história que a gente discutiu na aula passada, as mudanças de fases, a própria mudança da extensão conceitual, a parte aplicada, prática, de apoio que a extensão vai recebendo e a transformação que vai provocando, é fruto de todo um conjunto de ações que foram levantados, desenvolvidos ao longo dos anos. Então, nós partimos dos conceitos para entender que é fundamental conhecer os programas, conhecer as ações, as atividades que estão disponíveis pelo braço do Estado, pelas políticas governamentais, para que, de forma privada ou através de um segmento de atividade pública, a gente também possa prestar esse apoio ou usufruir desses apoios para desenvolver a nossa atividade. Outra forma da gente ver de forma resumida, a política pública é um processo. Você veja que no conceito anterior, as políticas públicas são um conjunto de programas, ações e atividades. E no conceito de Dias, 2008, a política pública é um processo de definição, elaboração e implantação de estratégias de ação por parte dos governos. Então, é outra maneira de ver a intervenção e a importância das ações governamentais para desenvolver as atividades econômicas, especialmente as atividades agropecuárias. E, por fim, o conceito de Wolff, em 1984, as políticas públicas tornam-se estratégias que viabilizam e orientam a intervenção do Estado. O conceito, de qualquer maneira que a gente consiga definir, que a gente consiga descrever, ele aponta ações, para programas, para iniciativas, para estratégias que os governos, através de várias políticas, estabelecem para promover o desenvolvimento econômico e social do país, especialmente para as atividades ligadas ao setor agropecuário. Então, a primeira coisa hoje é a gente partir do conceito, tá bom? Que são políticas públicas, o que é política pública. Então, sempre tem a ver
né, com ações, com processos, né, com projetos, com atividades, com estratégias, né? Você pode aí brincar, mudar o nome, mas sempre viabilizadas, orientadas, aplicadas pelo governo ou por órgãos governamentais, né, para que aconteça o desenvolvimento rural, né, naquela região, né, ou naquele país. Então, fica a primeira coisa para a gente, né, a consciência de que não há desenvolvimento em nenhum lugar do mundo sem uma política pública de apoio à atividade agropecuária. Tá? Ela não sobrevive isoladamente. E a gente vai ver aqui ao longo dos dados que vamos apresentar que até mesmo a atividade empresarial ligada à atividade agropecuária, ela também recebe suporte público, né, de crédito e de outras políticas para que a atividade possa se desenvolver e promover, né, os impactos que o governo espera. Então, primeira coisa, né, não existe livre mercado e puro mercado, e o governo participa das atividades econômicas, especialmente na atividade agropecuária. Então, a primeira coisa seria isso. A segunda coisa importante, né, para o nosso encontro é vocês entenderem, né, a gente pensar e separar um pouco como cada política pública, né, vai atuar, né, no setor agropecuário ou na área rural ou no desenvolvimento rural, tá certo? Nós temos políticas agrárias, que são ações do governo, especialmente voltadas para a questão da posse e do uso da terra. De forma simplificada, a gente pode dividir assim. Quando alguém fala política agrária, tá envolvendo todas as atividades, mas tem um foco particular que a gente pode prestar mais atenção, que é a posse da terra e o uso da terra em determinado município, em determinada região, né? E isso leva a gente a discutir, por exemplo, alguns temas específicos, né? Por exemplo, a concentração de terra, por exemplo, a necessidade de reforma agrária. Então, a gente não pode esquecer que, se essa discussão aparecer, a primeira coisa que a gente tem que entender é a forma como está organizado e distribuído, né, a terra e as atividades nela desenvolvidas. Então, por isso que o Brasil nunca conseguiu se livrar, né, da questão da reforma agrária, porque o tempo todo, né, o que se coloca quando a gente observa do ponto de vista estrutural é uma concentração de terra muito grande, né, e é um grupo de produtores muito grande que tem, né, ou que detém uma pequena parte, né, da propriedade da terra que utilizam para a produção. Então, quando a gente pensa em posse e uso da terra, a gente está falando de política agrária. Quando a gente fala de políticas agrícolas, então a gente fecha o campo mais especificamente para o apoio à atividade produtiva, para a questão que dá conta especialmente da atividade produtiva. Então, por exemplo, né, a assistência técnica, o crédito, as questões de atividades sanitárias ou cuidados sanitários, né, e precisam ser fiscalizados, precisam ser orientados, né, a questão do abastecimento, a questão da comercialização. Então, são políticas direcionadas para organizar, apoiar, né, e melhorar o fluxo da atividade produtiva. E quando a gente fala em políticas de desenvolvimento rural, nós estamos falando, né, de políticas que tratam, né, de um incentivo, né, para que aquelas atividades que estão ali sendo desenvolvidas possam possibilitar, né, o desenvolvimento daquela área, daquela região, né, daquele município onde está sendo, né, aplicado ou orientado uma determinada política. Então, nós temos, né, uma preocupação maior no beneficiamento da atividade produtiva, da transformação da atividade produtiva, na questão de empregos que são gerados não somente no setor agrícola, mas do setor não agrícola, né? A preocupação com o turismo, a preocupação com outras atividades que possam, né, gerar emprego, gerar renda, né, para apoiar o desenvolvimento daquela região ou daquele município. Então, o desenvolvimento rural envolve todas essas outras políticas, né, a política agrícola, a política agrária, mas o foco dela já é algo mais, não é, mais amplo, né?
A gente está falando de um território, às vezes. A gente está falando de promover, né, uma micro-região, né, um potencial de atividade que não só é do ponto de vista agrícola, mas do ponto de vista de outras atividades que possam gerar, né, e complementar e dinamizar a atividade econômica naquele município. Então, só para a gente, né, se orientar, né, e quando a gente pensar sobre o assunto, a gente poder, né, localizar cada questão no seu devido lugar. Política agrária, posse e uso da terra. Né? Política agrícola, aquilo que está ligado mais à atividade produtiva, de apoio. E a política de desenvolvimento, a ampliação desse apoio. Né? A gente está vendo por esses conceitos, né? Por exemplo, a dinâmica da atividade, em vez de só atividade agropecuária, que seja atividade agroindustrial, né? Que seja uma atividade que possa permitir o processamento do produto, o beneficiamento do produto, incorporar outras atividades e outras ações que não necessariamente são aquelas ligadas ao ambiente de exploração, né, da terra. Então, desenvolvimento rural amplia, né, o aspecto da intervenção do governo, na medida que prevê, né, que seja mais dinâmico o resultado daquelas políticas que estão sendo praticadas. Então, o que são políticas públicas? Né, são ações, são atividades, são estratégias estabelecidas pelo governo para promover o desenvolvimento de uma determinada região. Como é que a gente pode diferenciar as políticas públicas? A gente pode, então, pensar do ponto de vista das políticas agrárias, as políticas agrícolas e as políticas de desenvolvimento rural. Todas estão interligadas, mas a gente pode e deve, né, localizar com certa diferença cada campo para a gente poder analisar melhor, né, o que está sendo feito, quais os incentivos que estão sendo dados e quais os resultados, né, que certamente estão promovendo. Então, o Brasil tem, né, ao longo dos anos, todo o fortalecimento da atividade agropecuária e, nos últimos anos, da agricultura familiar, atuando nessas três áreas, né, na área da agrária, na área agrícola e na área do desenvolvimento, que estão todas interligadas, né, dentro do processo de desenvolvimento brasileiro. Então, essa é uma questão importante. Só do ponto de vista conceitual, né? Quando a gente pensar em elaborar política pública, então a gente faz um planejamento, né? O governo faz um planejamento. Nesse planejamento, ele cria, né, ou estabelece alguns programas. Dentro desses programas são estabelecidas várias ações, né? Ações para a política agrária. Então, o INCRA vai realizar ações, né, para o desenvolvimento da atividade produtiva. Então, pode ser um apoio às empresas de assistência técnica e extensão rural, pode ser um apoio às empresas de pesquisa, pode ser um apoio, né, às pessoas que atuam na atividade produtiva. A gente vai ver alguns programas, né, e, finalmente, as atividades que são realizadas, né, e acompanhadas dentro de cada processo. Então, aí é um roteiro mais ou menos definido, né, para que a gente entenda como é que funciona. É bom que a gente saiba e lembre, né, que nós também podemos adotar isso nas nossas atividades. Tá? Fazer um planejamento, dentro do planejamento, estabelecer programas que estão neles, né, várias ações que podem ser realizadas e, dentro das ações, né, definir quais as atividades que serão priorizadas, que serão acompanhadas para que seja concretizado, né, o planejamento que foi feito. Então, são etapas aí para a gente lembrar, né, o governo funciona exatamente isso. As políticas do governo funcionam assim. Então, é muito importante o senso crítico sobre isso, o entendimento disso, porque promove o senso crítico. Tem muita gente que diz, eu não gosto de política, eu não gosto de partido político, eu não gosto, né, não quero votar, não tenho interesse nenhum em votar. E nós temos que entender que tudo funciona no nosso mundo, particularmente no nosso Brasil, né, muitas vezes, e a maioria das vezes, né, por influência das políticas públicas que são adotadas. Então, um conjunto de políticas públicas pode favorecer a atividade agropecuária e determinadas políticas públicas podem inibir a atividade agropecuária. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é acompanhar o que está acontecendo.
ano após ano. O que tem acontecido com as políticas públicas de apoio à agricultura familiar? Estão sendo fortalecidas? Né? Estão sendo realizadas? Né? Os incentivos cresceram? Os incentivos diminuíram? Então, a gente, às vezes, né, perde muito por acompanhar essas ações que são realizadas em cada governo e a gente termina esquecendo que, né, na eleição, nas políticas municipais, estaduais, federais, né, são os governantes que vão definir quem vai ser os assessores, quem vão ser os assessores e quais os planos, quais os programas e quais as ações que vão ser desenvolvidas. Então, né, um primeiro ponto para a gente, né, seria exatamente fazer esse mapeamento. Tá? Os planos, né, estabelecem as diretrizes gerais, os programas definem os objetivos específicos e gerais, as ações, né, visam alcançar o objetivo e as atividades concretizam a ação. Então, não dá para a gente esquecer, né, que, né, toda política pública ela parte desses elementos, né, que a gente está aqui, né, relacionando: o planejamento, o programa, as ações e as atividades. E a gente erra muito se a gente não resolver não participar de forma consciente, né, do processo político brasileiro. Eu sei que tem muita gente desgastada, insatisfeita, né? Porque às vezes não consegue ver, né, dentro das eleições ou dentro dos seus representantes, uma certa coerência, certa sinceridade e se desestimula politicamente. Mas nós estamos aqui aproveitando esse momento do encontro da aula para despertar o interesse, tá certo? E não é uma questão partidária apenas, é uma questão de acompanhar, né, de quem realmente está fazendo, né, valer as políticas públicas de apoio e quem, assumindo o governo, né, continua apoiando essas políticas ou deixa de apoiar essas políticas. Então, nesse sentido, a gente precisa ser pragmático, né? E a gente precisa acompanhar melhor, né? Não sei qual é a experiência de vocês. Edilson, por favor, pode falar. Desculpa, professor, incomodar, é que tinha um aluno tentando entrar aí, ele pediu Não, acesso. tudo certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É porque quando eu fechei a câmera para falar, eu perdi o contato aqui do. Se tiver aí no chat aí falar, pode pedir de novo, que eu reduzi aqui a câmera, já estou com vocês, tá bom? Então, eu queria ouvir vocês, né? Faz sentido o que eu estou dizendo, né? Vocês têm essa compreensão de que as políticas públicas, né, afetam a vida do produtor rural? Vocês veem diferença nos últimos anos? Vocês veem redução de apoio? Vocês veem melhora de apoio? Ou é tudo a mesma coisa? O que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês poderiam cooperar, né, hoje com esse tema? Dá para dizer alguma coisa? Edilson, Lígia, eu não sei qual é o nome aí quem é que está com o celular aí com código, por favor? Só para eu saber quem é, não se preocupe, não. Então, na experiência de vocês, gostariam de compartilhar alguma coisa, né, sobre isso? Né? Dá para ver o impacto de política pública na atividade de vocês? Ou vocês não têm muita informação sobre isso? Qual é a experiência de vocês? Dá para compartilhar aqui, não? Então, eu espero, né, que vocês meditem sobre isso, né, para que, né, a política não seja uma coisa negativa para vocês. Tá bom? Então, eu vejo muita gente, às vezes, né, reclamando e dizendo decepcionada, e que não vai mais voltar, que não vai mais se preocupar. E quando a gente tem essa posição, a gente só favorece a um grupo de pessoas que não tem a preocupação, às vezes, de fazer a política pública a favor do produtor, a favor né, dos pequenos produtores.
A gente termina, às vezes, elegendo pessoas que não têm compromisso nenhum, né, com essa questão. E, na prática, né, nós cooperamos com essa desestímulo. Lígia, pode falar, Lígia. Boa noite, professor. Eu acho que com relação às políticas públicas na área da agricultura, eu acho que o acesso é bem difícil. E também tem a questão de, até para conseguir também, acho que as políticas públicas poderiam ser mais voltadas, assim, mais bem divulgadas também. Acho que ter mais acesso. Eu acho complicado. Tem como você compartilhar, Lígia, assim, qual é a maior dificuldade que você vê? A exigência de cadastro, a exigência de alguma garantia? O que é que você tem sentido mais dificuldade? Eu posso até pesquisar, mas É, como a gente trabalha mais assim sozinho mesmo, mas até para você conseguir, tem que se cadastrar, tem que esperar, tem que ter movimentação bancária, tem que ter comprovação. Assim, todo um processo, né? Para certo. conseguir qualquer coisa. Acho que isso é que é o difícil. Aí você Pronto. tem que ir atrás, correr, né? Eu acho complicado. Então, pronto. Eu queria estimular vocês, tá certo? A procurar um pouco mais de informação. Hoje a gente tem linhas de apoio, né, através de vários programas de governo, como técnico agrícola, né, como técnico agropecuário. No caso de vocês, como técnico aquícola, né, vocês podem, né, se valer de algumas políticas públicas de apoio à atividade produtiva, né, tem crédito disponível para custeio, tem crédito para. Vou mostrar aqui que, para esse ano, por exemplo, né, a taxa de juros do Pronaf, né, chega a 2% ao ano, 3% ao ano. A taxa de juros normal, que é colocada para a agricultura empresarial, né, varia de 7% a 12%, quer dizer, uma diferença muito grande. Então, eu queria que também, com essa aula, vocês, né, pesquisassem um pouco mais, né, ficassem mais atentos aos programas de governo, porque, às vezes, essas exigências, né, são grandes, mas para aquelas atividades que o governo não tem uma política definida. Mas para as atividades que o governo já tem um programa, né, já tem uma ação definida, às vezes tem um estímulo ali que é dado, né? Então, por exemplo, o BNB é um órgão que atua com política pública, né? Tem um conjunto de programas que podem ser utilizados, né? A taxa de juros é baixa. Então, se você tem um projeto, se você tem alguma coisa que possa ser realizada, então, como técnico, você pode elaborar um projeto, pode assinar o projeto e pode ter um estímulo para isso. Flávio, por favor, Flávio, pode falar. Então, professor, trabalho na Caixa Econômica aqui no setor empresarial, Certo. aqui de João Pessoa, e eu sinto muita falta dessa linha de pesquisa, dessa linha de crédito para o produtor rural, assim, no nosso segmento empresarial. A gente tem Certo. Pronamp, tem Procred e tal, mas assim, se chegar lá um produtor rural, como já acontece, assim, de produtor aqui da área de sapé, ou até gente que é mais voltado para essa parte de máquina agrícola, a gente não tem uma linha específica para fornecer crédito. Pelo menos Certo. enquanto na Caixa Econômica não tem, aqui na nossa agência, né? No nosso, nessa nossa superintendência. Eu acho que assim, o governo federal devia também estimular mais isso dentro da Caixa Econômica. Eu acho muito pobre ainda as linhas de crédito voltadas para extrativismo, né, para essa área extrativista de produção rural, de agricultura, diferente do Banco do Nordeste. Né? O Banco do Nordeste oferece, como é um banco de fomento, né, oferece muito mais linhas de créditos específicos, né, para o produtor rural, diferente da Caixa. Com certeza. Realmente a Caixa tem um enfoque hoje muito mais para a habitação, né? Porque os fundos que apoiam a habitação já são, né, direcionados para esse programa do governo. Veja, que a habitação é uma política do governo também. Então, as políticas públicas são fundamentais. Tá? Então, é muito bom que a gente tenha essa consciência, né? Saiba quais são as agências que são operadoras dessas políticas. Né? Então, a gente, como técnico, a gente pode orientar, a gente pode se informar bem. Né? Foi dito bem aí por Flávia, né? O BNB tem essa ação,
né, mais voltada para apoio ao desenvolvimento da atividade. Você entra no site do BNB, por exemplo, você fica sabendo, porque lá tem não somente as linhas de crédito, mas tem toda a explicação de cada programa, quem pode utilizar, a taxa de juros que é aplicada, a forma de pagamento. Né? Dentro dessa política de apoio, tem programas, por exemplo, você imagina, você tem um empréstimo para 3% ao ano, e com a carência de um ano para você pagar. O que significa? Além de você ter uma taxa baixa naquele recurso que você pegou, você tem ainda um ano para começar a pagar, se a carência for de um ano. Então, normalmente, quando é investimento, você tem essa carência. Quando é custeio, não. O empréstimo para custeio é um empréstimo para um ano, de curto prazo. Então, é para a movimentação da atividade. Então, por exemplo, para a piscicultura, se tem 2 ciclos, 6 meses e 6 meses, você tem que pagar o custeio naquele período de um ano. Não tem sentido o governo liberar um dinheiro para pagar 3 anos depois, se você já produziu e já vendeu. Que teoricamente é assim que deve funcionar para custeio. Mas para investimento, não. Para investimento, você tem aí 5 anos, 3 anos para pagar, carência de um ano. Então, tudo isso, né, é bom que a gente conheça. Mesmo que a gente não vá utilizar, né, para o nosso próprio atividade, mas para orientar um programa, para orientar alguém, algum produtor, a gente pode fazer isso. Então, muito boa aí, obrigado a contribuição de vocês, de Lígia, né, de Flávio, né, para a gente participar também e para a gente valorizar essa temática. Tá? Como técnico, nós temos que, né, nós podemos nos apossar desses conceitos, dessas políticas, né, e poder orientar melhor quem está participando do processo produtivo na agropecuária. Só para lembrar que tem alguns programas, né, que o governo federal, né, tem fomentado e que tem a ver com a extensão rural, tem a ver com o apoio à agricultura familiar. Então, tem o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que é crédito, né? Tem a garantia de preço da agricultura familiar, tem o seguro da agricultura familiar, tem o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são 2 programas importantes, porque eles estão sendo fomentados na base municipal. Então, por exemplo, tem uma lei que estimula o município a adquirir, por exemplo, para a merenda escolar do município, produtos da agricultura familiar, e com isso vai ter um desconto, vai ter um incentivo, né, naquela verba que está sendo gerada para o município. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, eles interagem, né, favorável a uma atividade do município e, ao mesmo tempo, para que o produtor rural possa fornecer o seu produto, ou para formar um estoque na distribuição, né, ou para alimentar as políticas públicas do município na alimentação escolar. Então, por aí vão vários programas que, né, o governo tem, e a nosso estímulo aqui, cada um conheça isso dentro da sua realidade, né, o que funciona melhor dentro do seu município, né, o que os produtores usam mais, utilizam mais no seu município. Então, nós temos como acessar, né, alguns sites do governo federal, né, o IBGE, ou alguns sites do Estado, né, que falam, né, como foi utilizado os recursos públicos, mostram como foi utilizado o recurso público, e a gente fica tomando conhecimento, né, qual é o município que usa mais o crédito rural, qual é o município que utiliza mais o programa de aquisição de alimentos. Então, quando a gente começa a entender melhor, né, o funcionamento desses programas, né, e que na prática eles operam resultados, então a gente começa a ver diferente a política pública voltada para a atividade agropecuária, né? E, consequentemente, da política, né? A gente não descuida da política, a gente não ignora a importância da política. Apesar de tudo que acontece, né? Nós estamos dizendo aqui que não temos reclamações, que não temos problemas, mas nós não podemos cair no discurso que alguns até gostariam, que a gente dissesse assim, não quero mais saber de política, porque isso é só para corrupto, isso é só para gente que não tem preocupação com a vida, e de repente são eles
que fazem as políticas públicas do próximo ano, que apoiam o orçamento do Estado, que apoiam o orçamento federal para o próximo ano os programas serem executados. Então, esse é um capítulo também para despertar sobre isso. Aí a gente está vendo aí que tem vários programas que a gente pode, né, conhecer melhor e ver que eles têm um papel importante no desenvolvimento agropecuário brasileiro, tá bom? Então, fica o estímulo aí para cada um, né, se familiarizar melhor, estudando mais esses programas. Só para a gente ter uma ideia, né, aqui no Plano Safra, que é um programa do governo federal, sobre uma parte do orçamento que é destinado à agricultura no Brasil, ano após ano. Então, esse orçamento ele tem que ser aprovado pelo Congresso, e esse orçamento define, através do Plano Safra, quanto naquele ano e no ano seguinte o governo federal vai usar de recurso público. Então, estou trazendo aqui esse dado mais ou menos aí atualizado, para vocês terem uma ideia. Nós temos para o orçamento do Plano Safra, dentro do orçamento para o Plano Safra 2024-2025, cerca de 476 bilhões de reais. Então, gente, olha quanto dinheiro, né? Quanto dinheiro, quase aí meio trilhão de reais. Né? Totalmente recurso que... De onde vem esse recurso? Vem dos impostos que são cobrados, vem das taxas, vem das nossas contribuições, vem dos nossos impostos, quando a gente declara um imposto de renda, ou quando a gente paga um produto, compra um produto. Então, tem um imposto que é gerado ali, e tudo isso entra na máquina de arrecadação do governo. Então, por causa dessa arrecadação do governo, ele pode ter um orçamento para executar as políticas públicas. E eu estou mostrando aqui, né, uma mais atualizada, né, na área da agricultura. Então, só para vocês terem uma ideia, são 476 bilhões. E o PRONAF, que é o Programa de Crédito, né, para a Agricultura Familiar, gera aí, né, 76 bilhões foram destinados para ele. 400 bilhões para a agricultura empresarial. Então, você veja aí a diferença, né? Você tem no grupo de produtores rurais, né, de pequeno porte, né, os pequenos produtores, aqueles que fazem agricultura familiar, um número de estabelecimentos muito grande. Mas só que a condição desses estabelecimentos, eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês depois, né, não oferecem garantias para que o governo faça tantos investimentos, né, de recursos na atividade deles, ou na atividade dos produtores. Então, aí, 76 bilhões dá mais ou menos 16% desse orçamento para a agricultura familiar. 16%. Se é 16%, quanto é que sobra de 100%? Né? Então, sobra 74% desse orçamento, né? 84% desse orçamento, melhor dizendo, tá certo? Voltado para a agricultura empresarial. Então, olha a disparidade. O que representa a agricultura empresarial? Na maioria das vezes, o agronegócio. Uma atividade que é mais dinâmica, que é agroindustrializada, né? Que gera exportação, que melhora a entrada de dólares. Então, o governo libera do orçamento 84% para a agricultura empresarial. E 76 bilhões, que se representa 16%, para a agricultura familiar. Sendo que a agricultura familiar tem um impacto na geração de emprego, na geração de alimentos, na geração de renda no campo, na atividade rural, no meio rural. Então, aqui mostra um pouco que, se um governo entra e quer modificar essa política, né, imagina, diminuir mais ainda, né, do orçamento do PRONAF para o próximo ano. O governo pode fazer isso? Pode. Se entra um governo que não acredita na agricultura familiar, não valoriza, não estimula, já é pouco, não é muito do orçamento, são 16%. E se ele tira mais ainda, então fica difícil. Então, olha a relação que a gente está tentando fazer. Recursos para a agricultura, né, eles vêm de políticas públicas. E essas políticas públicas podem fortalecer a atividade da aquicultura, por exemplo. Pensa aí na aquicultura no teu município. Há de ter verba para apoiar o pequeno produtor que queira participar. E o PRONAF é uma linha de crédito de investimento ou de custeio.
Tem as duas dimensões também. Mas, mesmo assim, com todo esse apoio, né, o volume de recursos é pequeno. Qual é a vantagem? A taxa de juros. Olha a diferença. Para o Pronaf, 2% e 4% no máximo. Para a agricultura empresarial, a gente tem de 7% a 12%. Então, é só para vocês terem uma referência de que são dois modelos de agricultura que terminam sendo, né, estimulados no país, né, o modelo da agricultura familiar e o modelo da agricultura empresarial, né, e o volume de recursos que vai movimentar essa atividade, que vai estimular, é muito grande. Né? É meio trilhão, né, de reais. Então, não é pouco dinheiro. A gente precisa estar atento a isso, tá certo? O que vai acontecer. Só para vocês saberem, né, sobre taxa de juros, do ano passado para esse ano, né, nós tivemos uma redução dessa taxa de juros para vários produtos. Depois vocês dão uma olhada aí, melhor, e vocês vão vendo aí, ó, Pronaf Custeio, Pronaf Semiárido, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem. Então, tem uma série de recursos que, dentro da política pública, é disponibilizado com taxa de juros baixa para que a atividade possa ser realizada. E aqui também a atividade de aquicultura, né? Tem também estímulo para isso. Então, o Banco do Nordeste, num raio, né, regional onde ele está ali presente, ele atende essas demandas. O Banco do Brasil, eu acredito que de uma maneira menor, mas também já consegue atender algum recurso. De forma que a gente precisa conhecer, né, primeiro essas políticas e depois como acessá-las na nossa localidade ou no lugar mais próximo da nossa localidade. Então, isso tem um impacto muito grande na atividade do pequeno produtor ou da agricultura familiar, como a gente está aqui generalizando. Ok? Só para vocês terem uma ideia, né? Em 2006, 2007, a gente tinha essa classificação, né, da agricultura familiar, que é a agricultura que recebe o Pronaf, tá certo? Então, nós temos aqui o grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E. Você veja que é uma classificação bem grande. Então, na agricultura familiar, é bom a gente saber, não existe só um grupo, existem vários grupos. Então, nós não temos uma agricultura familiar, né, vamos dizer assim, todo mundo homogêneo, todo mundo, né, igual para igual, não. Nós temos uma agricultura familiar com uma diversidade muito grande de produtores. Então, essa classificação permitiu ver isso. Eu só trouxe ela por isso. Então, veja a classificação por essa regra estabelecida em 2006. Nós temos o Pronaf A, Pronaf B, Pronaf Agricultura Familiar, e nós temos aí, ó, a classificação, né, desses grupos diferentes. Então, nós temos aqui, ó, um grupo pequeno, 533.454, né, produzia 5 bilhões. Não é? Um grupo maior, 2 milhões, ó, produzia metade quase do que o outro grupo produzia. E nós tínhamos aqui um grupo, né, de 1 milhão da agricultura familiar, né, que o valor da produção chegava a 23 milhões. Então, a gente tem aqui, ó, de 5 milhões, 5 milhões de estabelecimentos, né, nós temos aí uma divisão, né, olha a agricultura não familiar, 809 mil estabelecimentos produz 109 bilhões. Olha a diferença, o valor da produção. Então, a gente pode dizer que um pequeno grupo produz uma quantidade muito maior. Então, dava para ver o desempenho dessas atividades quando a gente tinha uma classificação, né, maior, certo? Depois a gente passou a ter essa classificação em 99, ó, grupo A, B e C, D e E. Então, a gente já tinha uma classificação diferente. O grupo A era de assentados, né? Agricultores assentados da reforma agrária. O grupo B era agricultores e trabalhadores que têm uma renda bruta anual de R$ 1.500, isso em 99, viu? Olha só isso. O grupo C de R$ 1.500 a R$ 8.000, olha a classificação. Olha quanta dificuldade você tem uma renda bruta de R$ 1.500 no ano. Né? E era um grupo grande, viu? Um grupo expressivo. Então, até que a gente tem um grupo E, onde essa renda bruta vai para 40 mil e 60 mil por ano. E nos últimos anos, ó, a gente reduziu essa classificação, né? E aí a gente não consegue ver mais essas diferenças. Né? As demais unidades, ó, cuja renda bruta não ultrapassa 360 mil, né? Então todo mundo que está de 0 a 360 mil
ou de 20 mil a 360 mil, faz parte desse grupo das demais unidades. Então, só para mostrar o seguinte, que a classificação foi mudando e a gente foi reduzindo, né, o horizonte de grupos diferenciados que tem dentro da agricultura familiar. Tá certo? Então, há uma classificação, né, que precisa ser pensada, né, para que a gente possa ver que dentro da agricultura familiar tem o produtor que não tem uma terra que é tão ruim para produzir, que se não for o programa do governo, ele não vai ter atividade, não vai ter como sobreviver, porque o que é gerado na renda, na propriedade dele sobre renda é muito pouco. E tem um agricultor que tem uma atividade melhor, né? Então, esse apoio do governo potencializa o que ele já faz, né, bem na atividade. Então, é preciso conhecer cada grupo da sua região, do seu município, e como essas políticas públicas vão se aplicar melhor a cada grupo. Tá certo? Aqui, só para a gente ver o número de contratos, né, de 99 a 17. Ó. A gente sai aqui de 1999, né, para um valor de menos de 500 mil contratos. E a gente chega aqui, ó, já pertinho aqui da 2 milhões e 500 mil contratos em 2007, 2008. É o máximo aqui do ponto alto verde, né? Então, depois a gente pensa em valor, que é o ponto em azul. A gente sai a menos de 5 bilhões e a gente vai aí para 25 bilhões em 2015. Então, o que acontece? A gente está vendo que, do ponto de vista do valor que é liberado, foi crescendo até o ano de 2014, 2015, e depois foi diminuindo. Né? E depois diminuiu mais. Aí agora está voltando os valores. No próximo ano, a gente já vai aumentar mais o Pronaf, no próximo ano. Então, é só para mostrar que política pública influencia o comportamento da atividade. E a gente, se quiser ser um técnico melhor, a gente precisa conhecer, dentro do que é oferecido pela política pública, o que pode ser aplicado aos produtores rurais, em várias áreas, inclusive na aquicultura. Tá certo? Então, está aqui outra forma de ver, por região, né? Esse verde aí é a região sul, então é a região que mais usa o crédito do Pronaf, de 99 a 2017. Então, fica bem clara a diferença de uso do crédito. A região azul é o Sudeste e a região amarela é o Nordeste. Então, você veja que, do ponto de vista da distribuição do crédito, o Nordeste tem um volume menor ainda, utiliza um volume menor ainda. Então, nós temos um potencial, né, para usar o crédito, para orientar o crédito, né, para que possa ser utilizado de uma maneira melhor. Tá certo? Às vezes, o que acontece é que o produtor não conhece, tem medo do banco, não sabe o que vai acontecer. E a gente precisa de técnicos, né, que possam orientar melhor. Né, porque tem uma vantagem, né, de taxa de juros e de forma de pagamento muito grande. Tá? Então, é para despertar vocês nesse sentido. Aqui, do mesmo jeito, né, sendo que custeio e investimento, o pessoal está utilizando mais o crédito para quê? Então, quando a gente olha a linha de crédito, né, o verde é o investimento, o azul é o custeio. Então, durante muito tempo, o crédito foi usado azul aqui, ó, essa linha azul, ou esses cones azuis, né, eles são a linha de custeio. Então, durante muito tempo, era mais crédito para custeio do que para investimento. E a partir de 2007, essa curva foi aumentando e a gente já pode dizer que em 2015 nós já tínhamos mais investimento na agricultura familiar do que o recurso usado para custeio. E, de repente, pelas políticas que vieram depois, o volume caiu. Então, cabe a cada técnico, na sua região, no seu município, verificar qual é a linha que está disponível, quais são os programas mais atuantes, como é que tem sido a evolução desse uso de contrato, de valor, né? E como pode ser melhor utilizado pelos produtores da região. Então, vale a pena esse capítulo também, a gente avançar um pouquinho nele. E aqui, para finalizar, né, uma reflexão para a gente, os entraves e os desafios. Né? Concentração de crédito na região sul, como a gente mostrou, seria um entrave, beneficiar os agricultores modernos e capitalizados, quer dizer que aqueles que não estão ainda, né,
de posse da informação, né, melhor estruturados, melhores conscientizados, eles terminam ficando à margem disso. E o banco, né, como bem disse a Lígia, né, às vezes também é tão seletivo que termina não estimulando a participação do produtor. Então, do outro lado, né, da tela, aí nós temos em rosa, né, os desafios, diminuir a desigualdade da distribuição, procurar métodos não excludentes no auxílio da propriedade pequena, adaptar o programa de pluralidade regional dos agricultores em suas diferentes realidades, né, extinguir a prática seletiva de bancos e beneficiar os diversos segmentos dos agricultores familiares. Então, nós temos uma diversidade de produtores e todos eles precisariam ter uma política de apoio e conseguir acesso a esse crédito, a essas políticas de forma integral, e nem sempre isso acontece. E, por fim, fica uma atividade aí para vocês, né? Nós vamos ter um questionário, né? Que eu vou fazer mais uma aula e depois eu vou disponibilizar um questionário de avaliação, né, dessa disciplina. Mas fica esse trabalho de apoio, quem quiser fazer, é um trabalho livre, tá certo? Pesquisar no site do BNB, identificar programas e linhas de créditos destinados ao apoio de atividades de pesca e aquicultura e fazer um resumo destacando o programa, linha de crédito, finalidade, né, juros e prazo de pagamento de pelo menos 2 ou 3 programas que você achar mais interessante. Então, esse é um espaço, né, para a gente hoje pensar um pouco melhor, vamos pensar um pouco mais, primeiro sobre o que é política pública, depois, né, como essas políticas públicas elas caminham por segmentos diferentes. A gente pode classificar como política agrária, política agrícola, política de desenvolvimento rural, mas todos eles são conjuntos de políticas elaboradas, né, por governos, ou por membros do governo, ou por órgãos governamentais, a fim de estimular a atividade produtiva. E quanto mais a gente conhecer esses programas, quanto mais a gente acompanhar o desenvolvimento desses programas, a gente pode orientar melhor, né, o produtor, né, para que ele possa usar e ter um resultado melhor na sua atividade. Então, nosso objetivo é esse, era dar uma oportunidade de reflexão para vocês. Eu não sei se teria alguma pergunta, questionário, seria bom que alguém colocasse alguma coisa. Por favor, Flávio. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, de fazer alguma colocação? Então é isso, né? Fica aqui, deixa eu fazer aqui o registro da participação de vocês aqui, né? Hoje. Só um minutinho aí. Vou conseguir aqui, vou tirar uma relação aqui de vocês para a gente registrar aqui a presença de todo mundo. Então, tirei agora a lista, vou interromper a gravação. Alguém gostaria de colocar, antes de interromper a gravação, colocar alguma consideração, fazer alguma pergunta, dar algum depoimento, né? Às vezes alguém já teve uma experiência, né, sobre isso, né, de algum recurso que pegou para a atividade produtiva, o resultado que teve. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa assim? Então, se não, né, a gente fica por aqui hoje. Vou encerrar a gravação. Agradecer a presença de todos, a participação